para que esse ambiente ficasse claro, foi necessário que uma pessoa fosse ali e tocasse naquele apagador. Assim são vocês quando vocês vêm aqui. Para que vocês recebam o que vocês vieram buscar aqui, vocês têm que ir lá tocar, acender, para que a luz chegue até vocês. Quem esteve aqui quando eu falei sobre a casa espírita, deve lembrar. Quando a gente entra aqui, sobe aquelas escadas, deixe lá fora as coisas do mundo. Aqui dentro, oração, agradecimento, pedir. Porque não adianta nada. Eu venho numa casa de oração. Aí eu fico aqui pensando nas coisas lá fora. Toda casa espírita, geralmente, a gente pede, desliga o celular. Sabe por quê? Porque, às vezes, enquanto a gente está falando aqui, na frente, aquilo que você precisa ouvir, o seu celular vibra. Você pega e vai ver. O que aconteceu? Aquela corrente, aquela sintonia, ela é cortada. Então procurem ficar aqui dentro o máximo possível conectado com a equipe de Bezerra de Menezes que está aqui. Aqui dentro tem médicos especialistas do plano espiritual que estão aqui, vieram aqui para atender vocês a pedido do mentor espiritual de vocês. E se vocês não se conectarem, como que vocês vão receber aquilo que vocês precisam? Não tem jeito. Para que a luz resplandeça, a gente tem que movimentar. Porque senão nós vamos ficar nas trevas. E é aquilo que eu sempre digo, as coisas de Deus são chatas. Boas são as coisas do mundo. Agora, a gente só lembra das coisas boas de Deus, essas coisas chatas, quando a dor bate na nossa porta, aí nós temos que escancarar a porta da nossa casa para que ele entre. Porque ele só entra na nossa casa quando a dor bate. Dificilmente alguém busca Deus pelo amor. Então lembre-se sempre disso quando você for numa casa de oração. Vá de coração aberto, vá para receber, mas para que você receba, precisa de você, sabe por quê? A nossa vibração, ela é aqui, ó. A vibração deles está aqui, ó. Eles não descem até você, não. É você que tem que subir até eles. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque lá fora existem inimigos de vocês espirituais que vão tentar de todo jeito que você não venha aqui. Vão tentar de todo jeito. Eles são ótimos hipnotizadores para te dar sono, para que você se disperse, porque eles não querem que vocês ouçam o que vai ser dito aqui. Então, tomem cuidado, porque muitas vezes uma coisinha de nada, que você pensa que não é nada, é uma armadilha que estão fazendo para retirar você do caminho. Então, subiu aquela escada, oração. Esses recados que vem passando aqui ajudam muito, porque isso aqui é para harmonizar o ambiente. Hoje o nosso tema é Bem-aventurados os pobres de espírito. Está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O nosso objetivo aqui hoje é a conscientização que o único caminho que vai nos levar a esse reino de Deus é a humildade. E nós vamos mostrar aqui hoje o que se entende por pobres de espírito segundo a visão de Jesus. Mas nós vamos trazer também a nossa visão, a visão da igreja e depois o que a doutrina espírita traz para a gente. Mas antes disso, eu queria esclarecer para vocês, a gente ouve muito Jesus falar reino dos céus, reino de Deus. Vocês acham que o reino dos céus
e o reino de Deus é a mesma coisa? Não, tem uma diferença. O reino dos céus são as nossas conquistas, a nossa busca, todas as nossas vezes que nós conseguimos conquistar uma virtude, nós estamos construindo, edificando o reino dos céus em nós. Então, é humano, é relativo, é proporcional ao grau de evolução de cada um de nós. Tem uma escada evolutiva, cada um de nós está num degrau dessa escada. Agora, o reino de Deus, ele é absoluto. Porque o reino de Deus é onde nós vamos chegar, que é a perfeição. Deus nos criou simples e ignorantes, mas para atingirmos a perfeição. E para que a gente atinja essa perfeição, depende única e exclusivamente de nós. Porque nós vamos construindo esse reino dos céus dentro de nós para que um dia nós cheguemos ao nosso destino final. Mas para que a gente construa esse reino dos céus dentro de nós, para atingir esse reino de Deus, nós precisamos crer em Jesus. Será que nós cremos em Jesus? Será que a gente sabe o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é muito mais do que acreditar em sua existência. É mais do que ter conhecimento da sua palavra de luz. Crer em Jesus é viver nele, é extrair do seu evangelho os recursos capazes de transformar conhecimento em sabedoria. É praticar tudo o que ele ensinou. Assim, nesse esforço contínuo, nós conseguiríamos atingir a plenitude espiritual, que é o reino de Deus. Então não adianta só eu falar que eu creio em Jesus, que eu acredito em Jesus, se eu não pratico aquilo que ele ensina. Eu estou crendo da boca para fora. Então vamos entender agora o que é pobre de espírito. Segundo o dicionário, pobre, mal provido do necessário, de poucos recursos, de poucas posses, que não tem recursos próprios. Essa é a visão do dicionário. Vamos ver a nossa visão? Miseráveis, que depositam sua confiança no seu poder, na sua arrogância, no seu orgulho, na sua vaidade. Nós não temos o hábito, quando a gente acha que uma pessoa ela é muito metida, né? Ele é pobre de espírito. A gente sempre, que é uma pessoa que incomoda a gente um pouco, ele é pobre de espírito. Mas nós esquecemos que nós também somos pobres de espírito para outras pessoas. Segundo a igreja, pobres de espírito são aqueles que percorrem o caminho da existência no exercício da verdadeira liberdade, no desapego de todas as coisas e pessoas e que experimentam a certeza de que renunciar é ganhar um bem maior do que aquilo que se renunciou. Os pobres de espírito depositam a sua confiança e a sua esperança em quem de fato lhes provê tudo, Deus. São aqueles que não têm orgulho e acumulam seus tesouros espirituais no céu e não nos bens materiais. São humildes, despretensiosos e sem preocupações com a vida material. A humildade e o desapego aos prazeres mundanos permitem seguir os ensinamentos de Jesus. Então, aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que entendem que nós viemos aqui para ser e não para ter, são essas pessoas que têm mais facilidade em seguir os passos do Cristo, porque elas estão menos materializadas. Elas estão mais espiritualizadas. Nós temos um exemplo aí, o Papa Francisco. Ele, quando se tornou Papa, chefe da Igreja Católica, ele renunciou a tudo o
do que a matéria, o material que o cargo dele poderia oferecer. Ele dispensou o trono de ouro, o anel de ouro, ele quis um anel de metal, a cruz de ouro, ele quis uma cruz de metal. Se ele andasse por onde ele fosse, andava em carro popular, ele próprio carregava a sua mala, arrumava o seu quarto, dormia num quartinho pequeno. Então, esse é o pobre de espírito. É aquele que prega e vive aquilo que ele prega. É aquele que entende que não é porque eu sou o chefe, o líder religioso, que eu tenho todo o poder na minha mão, mas eu não sou nada. Porque esse poder não é meu. Esse poder é de Deus. Porque o único que é detentor de tudo, o único que é dono de tudo é Ele. Nós somos usufrutuários. Nós usufruímos aquele que Ele nos dá. E quantos de nós, que muitas vezes temos um empreguinho melhor, uma casinha melhor, o que nós fazemos? Atropelamos todo mundo, maltratamos, nos achamos no direito de humilhar as pessoas, de olhar para as pessoas com inferioridade. Aí quando nós desencarnamos, chegamos lá de lá, aquele que eu humilhei, muito melhor do que eu, espiritualmente eu estou lá embaixo, nadando no lodo. Nós temos que ter muito cuidado, porque a lei de causa e efeito, ela é para todos. Todos nós estamos debaixo das leis de Deus. E a lei de causa e efeito é a lei que eu falo que é aquela lei mais certeira que tem. Porque ela corrige você naquilo que você fez de errado. Ela vai fazer você sentir na pele aquilo que você fez sentir. O que Jesus quis dizer com felizes os pobres de espíritos é que quando somos pobres, tudo o que recebemos, recebemos com alegria, pois nos será útil. A pobreza nos ensina a valorizarmos muito mais aquilo que carregamos em nossos corações do que aquilo que temos de material. Então, para a igreja, esse é o pobre de espírito. A doutrina dos espíritos, agora vamos ver o que ela traz para a gente sobre os pobres de espírito. A doutrina dos espíritos vem nos apresentar de uma forma clara e simples o que Jesus quis dizer por pobres de espírito. Pobres de espírito são os humildes, aqueles que não demonstram superioridade sobre o que sabem. Não exaltam, não exibem o que sabem, pois têm consciência que ainda tem muito a aprender. Tem consciência que somente Deus é o detentor de toda sabedoria e verdade. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis nos ensinar que ninguém será admitido nele sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que não possuir essas qualidades será preferido nele do que o sábio que acredita mais em si do que em Deus. Mais vale para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido mundano e rico em qualidades morais. Vale muito mais você ter aqui dentro virtudes do que ter uma conta bancária milionária. Precisamos de ter? Precisamos. Mas precisamos saber usar o que temos. A doutrina espírita não condena a riqueza. A doutrina espírita chama a nossa atenção pela forma, pela maneira como lidamos com os talentos que Deus distribuiu para cada um de nós. Fato de hoje eu ter uma condição financeira melhor do que uma pessoa não me dá o direito de humilhar aquela pessoa, mas me dá o direito de poder auxiliar aquela pessoa
na jornada terrena dela. Não adianta nada eu ter, eu acumular, se eu não souber empregar em favor da maioria. Vai ser igualzinho aquela história lá o dono das terras tinha lá onde ele guardava, né, a sua colheita, mas ele queria ter mais para poder viver farto, né, na fartura, sem precisar de trabalhar, sem poder fazer nada. Ele manda derrubar lá, constrói um armazém maior para colocar. Aí quando ele termina de fazer, que ele enche lá o celeiro dele, está abarrotado, Deus pega e fala: tolo, ainda esta noite pedirei a tua alma. O que ele quis dizer com isso? Nada é seu, tudo é emprestado. Você só vai ter a partir do momento em que você merecer ter aquilo que você tem. Porque a partir do momento em que você não merece, por mais que você faça isso aqui, ó, sai entre os dedos. Jesus coloca a humildade como a virtude que menos se evidenciam. É a menos falada, pois é a mais difícil de ser desenvolvida no mundo, cuja humanidade ainda se prende aos valores e os prazeres materiais, onde a competição, a luta pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, são as ações mais estimuladas e aplaudidas. Os cultos, os inteligentes, segundo as convenções sociais do mundo, fazem tão elevada opinião sobre si mesmos, da sua superioridade, se colocam acima de Deus e das suas leis, julgando as leis de Deus indignas de atenção, se preocupando consigo mesmos, o que dificulta elevar o pensamento a Deus. Fazem do seu poder, da sua fortuna, dos seus conhecimentos, o seu Deus. Estimulam-se muito aqui, nessa terra, o orgulho. As pessoas, quando elas têm poder, eu falo que a gente sabe que a prova mais difícil que tem é a prova da riqueza. Porque a pessoa, quando ela tem poder, ela começa a querer ser Deus. Ela quer brincar de ser Deus. Ela quer manipular as coisas. Ela quer manipular as pessoas. Aí ela chega num ponto, tem pessoas que elas chegam num ponto, se a gente for olhar esses líderes mundiais que a gente está vendo aí, essa loucura que está acontecendo, Estados Unidos, que hoje, infelizmente, estamos num mundo onde os loucos estão chegando ao poder máximo. Mas não precisa a gente ter medo, porque se isso acontece, por quê? É tudo sobre o comando do Cristo e de Deus. Tem um propósito. Mostrar à humanidade algo que a humanidade está cega, não quer ver, e estão descortinando para que a gente veja, para que ação, vida é ação, para que a gente comece a promover ações para consertar essas coisas. Então essas pessoas, se vocês olharem, eles se julgam deuses. Eles são donos da vida dos seus países, eles fazem o que eles querem, porque se estourar uma guerra, eles vão para a guerra? Não. Eles vão ficar escondidinhos com a família deles, mas os coitados você tem que guerrear. Então eles brincam de Deus. Isso aqui é o orgulho. É aquela pessoa que ela acha que a lei de Deus não é para eles. E ainda acham que quem acredita nessas leis é pobre de espírito, é tolo. Até mesmo aqueles que aceitam a existência de Deus negam a sua ação providencial sobre todas as coisas. Julgam-se capazes de resolver tudo com a sua inteligência e com o seu consentimento, o seu conhecimento. É o tal Deus para lá e nós aqui. Deus cuida dos planos espirituais e nós do plano material. É o que a gente vê hoje, com essas loucuras todas que estão acontecendo aí. Acaba que a gente se torna uma marionete na mão deles.
Mas a gente vai ser essa marionete até o dia em que nós tomarmos conhecimento da nossa força, do nosso poder, da nossa inteligência. Somos essência divina. Nós temos que dar um basta na situação. Mas quando a gente fala em dar um basta na situação, não é com guerra, não é com quebradeira, não. É com inteligência. É quando a gente vai para uma urna e a gente, ao invés de vender o nosso voto, a gente faz o quê? A gente tem consciência e pensa que aquele que eu estou escolhendo ali vai comandar a minha vida por 4, por 5, por 6 anos. Então, como que eu posso entregar a minha vida para qualquer pessoa? Somente assim nós vamos conseguir resolver essas questões mundiais. Vai ser o dia em que nós pararmos de brincar, entendermos o que nós viemos fazer aqui e começarmos a lutar de uma maneira inteligente por nós mesmos. Mas essas pessoas, elas se esquecem que tanto lá, no plano espiritual, como aqui, vivem os filhos de Deus. Todos nós somos subordinados às leis morais ou espirituais que comandam a vida onde ela é exercida. Kardec nos diz que eles negam o mundo invisível e o poder extra-humano, não porque não podem entendê-lo, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possa sobrepor e que os fariam descer do seu pedestal. Então eles não aceitam nada acima deles. Eles são os todo-poderosos. Eles mandam, nós obedecemos. Então, eles vão querer um Deus que está acima deles? Não, acima deles, só eles. Mas eles esquecem que a lei de Deus é para todos. Por isso, consideram por pobres de espírito aqueles que acreditam nas coisas apenas percebidas pelos sentimentos humanos. E os consideram ignorantes, supersticiosos ou até mesmo ingênuos. Mas podem dizer o que quiserem. Acreditando ou não, terão que entrar, como todos os outros, nesse mundo invisível que tanto ignoram. Aí, seus olhos se abrirão e reconhecerão que o seu poder era efêmero. Reconhecerão o seu erro. Aí vem aquela frase que Jesus fala, né? Haverá o pranto e o ranger de dentes. Porque eu vim com uma missão. Gente, Hitler, ele veio com a missão aqui para fazer o bem. Mas o poder subiu a cabeça, meteu os pés pelas mãos, perdeu a encarnação, fazendo o que ele fez. Agora vocês imaginam esse espírito aqui arrogante. Aqui é o semideus. Quando chega do lado de lá, na hora que tira o véu, você vê o que você se preparou para ser lá, o que você se comprometeu a vir aqui fazer, você não fez, até complicou mais a situação. Imagina como é que esse espírito volta. Assim somos nós. É que eu falei outro dia, a ficha corrida, aquela ficha corrida daqueles bandidos, que quando os delegados pegam e jogam, ela vai descer com essa escada abaixo para a rua, vai chegar até no shopping, é a nossa ficha no plano espiritual. Tudo o que nós fazemos está anotado lá. E a qualquer momento, eles pegam e mostram para a gente essa ficha. Quando a gente chega do lado de lá. Quando a gente fica aqui pedindo, né? Meu Deus, pelo amor de Deus, me tira isso, me tira aquilo, assim, aí o seu mentor chega lá, conversa e espera, vem cá, vamos pegar a ficha dele? Vamos ver, aqui, olha. Mas por que ele está passando por isso? Olha o que ele fez aqui. Então, vamos começar a pensar nisso. Todos os nossos atos, as nossas ações estão anotadas nessa ficha. Eles verão que Deus, o Pai de todos nós, é justo, soberano, bom.
benevolente para com todos, mas ele não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis e nem a ignorá-los por igual. A cada um segundo suas obras, lei de causa e efeito. Não aprenderam pelo melhor caminho, que é o caminho do amor, aprenderão pela dor, daí a necessidade das dores, dos sofrimentos, das desilusões, dos fracassos, não por castigo, mas para fazê-los erguer os olhos ao alto, reconhecendo assim que existem outros valores, outros prazeres para o equilíbrio e para a sua felicidade na Terra. Por isso que eu falo, a gente pode ter tudo, mas vamos saber usar o que temos. Vamos começar a nos preocupar com os nossos filhos, com a educação moral que nós estamos dando para eles. Porque somos responsáveis. 50% dos erros que o meu filho cometer é dele. 50% é meu, porque eu falhei como pai. Então, tudo o que a gente vê aí, eu vejo muito hoje em dia, pai e mãe sendo omissos. Pai e mãe, para ficar livre de filho, entrega celular para filho. O que o celular está ensinando para o seu filho? Quem tem a obrigação de ensinar moral para o seu filho é você. Não é o celular, não. Agora, quando chegar do lado de lá, não é do celular que Deus vai perguntar aqui. O que você fez do filho que eu te confiei? É para você que ele vai te perguntar. Hoje, eu estou vendo aí, os pais não estão dando valores morais nenhum aos filhos. Aí quando os filhos começam a colher as sementes erradas que os pais deram para eles, aí vem o pranto e o ranger de dente. Porque se eu não dou moral para o meu filho não respeita ninguém. Se eu ensino para minha filha que o bonito no mundo é ela ser a mulher com o peito mais bonito, com as partes de baixo mais bonitas, que ela tem que se exibir, que ela tem que mostrar, que ela tem que ser miss, aí olha que a minha filha cai lá fora na prostituição, a culpa 50% da minha filha é, mas 50% foi minha. Quem é que incutiu isso na cabeça da minha filha? Fui eu. Então comecem a dar valores morais. Porque essas crianças hoje, esse mundo hoje, os meninos em termos de tecnologia, eles estão lá no topo do mundo. Mas em moral, eles estão rastejando no lodo, assim como nós. Nós também estamos rastejando no lodo. Então vamos começar a mudar, a inverter. Estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mundo de regeneração, pessoa que não tem valor moral, não entra nele não. A pessoa que não tem valor moral, ela vai ter que ir para um mundo onde ela vai se afinar com aquele mundo. Ela vai ter que estar lá para o mundo primitivo para trabalhar essa moralidade toda nela. Se aqui não está bom, lá vai ser pior. Então vamos começar a trabalhar isso na gente para que a gente vá para um mundo melhor. Essa busca por esses valores individuais representa a construção do reino dos céus em nós. Fomos criados perfectíveis para que pudéssemos desenvolver em nós todo esse potencial dentro das leis divinas, onde o orgulho não cabe. Ninguém consegue penetrar no reino dos céus sem que tenha desenvolvido as qualidades necessárias dentro de si. Qualidades que elevam a humanidade à condição básica para descobrirem o verdadeiro amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Esse é o maior mandamento de todos. E quando nós conseguirmos atingir, nós chegaremos ao reino de Deus. Porque quando eu conseguir amar primeiro a mim, entender o que é o amor, e começar a distribuir esse amor com o meu semelhante, eu entendi a minha missão aqui, eu entendi o que eu vim fazer aqui, e eu atingi a perfeição. Mas para isso, eu preciso
preciso trabalhar dentro de mim essas virtudes. Eu preciso entender que o orgulho me afasta de Deus. A humildade me aproxima dele. Se eu sei que a humildade me aproxima de Deus, para que eu mantenho o orgulho dentro de mim? Eu tenho que trabalhar esse orgulho. E nós somos muito orgulhosos. Somos, não adianta. Nós ainda nos achamos melhores que os outros. Nós ainda olhamos para o outro com ar de superioridade. Muitas vezes o meu vizinho, que é humildezinho, né? Eu nem olho para ele porque é humilde demais, não está no meu nível. Vamos parar com isso, gente. Estamos todos num mundo de provas e expiações. Aqui não tem santos, tem devedores. Todos nós somos iguais. Se eu fosse melhor do que vocês, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria num plano melhor. Se eu estou aqui hoje, eu sou igual a vocês. A única diferença é que eu estou aqui falando para vocês porque eu estudei e preparei para falar isso para vocês. Isso aqui é meu? Não. É o que os Espíritos trouxeram. É apenas o que eu entendi do que eles falaram e estou passando para vocês. Não sou melhor, somos muito piores do que vocês, quem está aqui na frente falando. Somos muito mais devedores do que vocês. Não é à toa que eu estou aqui hoje falando para vocês, não é à toa que vocês estão aqui hoje me ouvindo. Pode ter certeza que em alguma existência, nós, em determinado momento, esbarramos. E se eu estou aqui falando para vocês, com certeza eu não fiz boa coisa para vocês. Estou tendo a oportunidade agora de tentar consertar. Kardec nos diz que Deus, sendo a justiça perfeita, Ele não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem com orgulho. Palavra de Kardec. Aos que desprezam suas leis, pois somente consegue entrar, estabelecer em si esse reino, aqueles que têm a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios, as chagas que nos afastam dele. Porque a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Os humildes são simples no falar e sinceros no agir. Não ostentam o que sabem e tampouco se julgam santos. Não abominam os bajuladores. Ao contrário, se compadecem deles. São tolerantes, gentis e compadecem dos que os apontam como pobres de espírito, por estes serem ainda orgulhosos. Calam-se às palavras descabidas, suportam as injustiças por se apoiarem na verdade. Respeitam os homens não pelo que têm, mas pelo que são, pelas suas virtudes. Os pobres de espírito são simples e retos, jamais orgulhosos e velhacos. Adquiriram virtudes e não vícios, chagas morais. Sabem amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Estudam com humildade aquilo que sabem e o que não sabem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Imploro a Deus o amparo indispensável para tudo e para todos. Então, esse é o pobre de espírito que o Cristo traz para a gente. É o pobre de espírito que a espiritualidade vem mostrar. É o pobre de espírito que Deus espera que nós sejamos. Que a gente consiga olhar para o outro com amor. Que a gente consiga respeitar as diferenças do outro. Entender que cada um está num grau de evolução. Somos uma individualidade. Vivemos em sociedade, em coletividade. Mas cada um tem o direito de pensar, de agir à sua maneira. Por mais que eu não aceite, a minha obrigação é respeitar. E não ficar falando mal, apontando o dedo. E não ficar querendo consertar o outro se eu não posso consertar nem a mim mesmo. Eu vim aqui nesse mundo, nós viemos aqui nessa terra para nos consertar. E não para consertar os outros. Nós não temos poder para consertar ninguém. Quem tem o poder de se consertar é você próprio. Porque nem Deus faz isso. Ele dá a você o livre-arbítrio para que você faça a sua parte. Ele te dá a lei de causa e efeito
para que você seja tutelado por ela. Então vamos parar com isso de querer ser Deus, querer consertar os outros. Nós podemos não, vamos consertar nós mesmos, que aí sim. Então a conclusão que a gente chega com esse estudo de hoje, diante de tudo que estudamos hoje, que ao sairmos daqui, possamos fazer as nossas escolhas pautadas nos ensinamentos de Jesus. Gente, se nós queremos felicidade, só existe uma maneira de sermos felizes: seguir as leis de Deus. Porque todas as vezes que nós burlamos a lei de Deus, vem dor, vem sofrimento para a gente. Então vamos tentar pegar essas leis e seguir. O caminho é reto, depende da gente. É difícil? É impossível? Não. Mas a gente pode colher de pequenas gotas. A gente pode ir aos pouquinhos. Nós sabemos quais são as nossas imperfeições. Nós sabemos o que nós precisamos melhorar. Então vamos começar a trabalhar isso em nós. Vamos começar, se eu sou outra pessoa orgulhosa, que eu tenho mania de me sentir melhor do que os outros, eu tenho que trabalhar esse orgulho em mim. Se sou uma pessoa extremamente vaidosa, vamos começar a trabalhar. Mas também, gente, vaidade demais, tudo em excesso é ruim. Mas de menos também atrapalha. Não quer dizer que eu não vou ser vaidoso, mas ser desleixado, não. Eu não posso ser em excesso. Nada na vida da gente pode ser em excesso. Cientes de que somos todos filhos de um Deus soberano, justo e bom. Somos tutelados por seu amor e justiça. Vivemos todos dentro de suas leis justas, que nos corrigem sempre que tentamos burlá-las. Independente de sermos pobres de espírito ou não, cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Deus não nos força a nada. Ele dá o caminho, mas quem segue somos nós. Quando ele vê que a gente está desviando, ele tenta fazer com que a gente volte para o caminho. Mas se nós insistirmos em sair desse caminho, ele deixa. Mas ele tem a certeza que um dia você vai voltar para o caminho novamente. Porque aí, não vai pelo amor, a bendita dor bate na porta. Então vamos buscar. Nós hoje temos conhecimento para poder buscar essas coisas. Nós hoje entendemos esse evangelho. Se a gente for pegar o evangelho de Jesus, gente, você vê que ele pregou naquela época, 2000 anos atrás, mas ele pregou para nós hoje. Porque as coisas estão acontecendo hoje, a gente já sabia, ele conhecia. Jesus é o governador da terra. Jesus criou tudo isso aqui. Jesus, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele faz uma leitura em você, ele sabe tudo. Ele tem toda a sua ficha. Por isso que ele operava aquelas curas que ele operava. Por isso que ele fazia o que ele fazia. Porque ele tinha esse poder para poder fazer isso. E a única coisa que ele pede para a gente, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ele não pede mais nada que não seja isso. E ele ainda falou, né, que esse mandamento é toda a lei de Deus. Que a lei de Jesus é a lei do amor. Jesus veio aqui, viveu o amor, ensinar o amor, praticar o amor. Ele veio mostrar para a gente isso. Ele veio mostrar para a gente que o caminho é esse. E às vezes, vocês já pararam para imaginar? Você tem o maior amor pelo seu pai e pela sua mãe aqui. Aí, você maltrata uma pessoa que está ali vivendo perto de você. Se você chegar do lado de lá e descobrir que aquela pessoa que você maltratou foi sua mãe, foi seu pai, numa outra vida. Imagina até que seu espírito vai sentir em saber as humilhações que você infligiu. Então, quando a gente for olhar para o nosso semelhante, vamos entender que nós estamos reencarnando sempre. E geralmente, quando nós reencarnamos perto daquele núcleo de espíritos que fizeram parte da nossa vida. Muitos desses espíritos que estão
próximos a nós vêm por amor a nós, por querer estar perto, para poder ajudar. Então nós temos que começar a olhar para as pessoas à nossa volta com esse amor. Nós temos que tentar acabar com essa indiferença. Nós temos que tentar achar que o outro é menos que eu. Não somos iguais. Hoje estamos, muitas vezes, numa posição na Terra diferente, mas espiritualmente somos iguais. Cabe a nós edificarmos o reino dos céus em nós, para conquistarmos um lugar no reino de Deus. Que o nosso principal objetivo e o porquê de estarmos aqui nesse mundo é esse: a perfeição, estabelecer esse reino de Deus em cada um de nós. Quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz da sede da perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece de exigência da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra encontra a riqueza da paz em si mesmo. É aquelas pessoas que muitas vezes todo mundo aqui, né? Todos nós conhecemos aquela pessoa que às vezes se ela perder R$1, ela entra num desespero tão louco que ela chega a adoecer, que ela chega a ter problemas, o apego é tão grande que a pessoa faz isso. Então, muito cuidado para que nós não sejamos a próxima pessoa a fazer isso. Vamos entender desde o princípio que eu falo. Somos usufrutuários daquilo que temos. A gente vê aí muita família. São famílias que têm um poder aquisitivo muito alto. De repente, do nada, eles perdem tudo. Castigo de Deus? Não. Mas elas estão sobre a lei dele. Precisa de aprender alguma coisa. Então, a gente tem que ver isso. Nós estamos aqui para ser e não para ter. E o que nós temos, vamos aprender a manter o que nós temos, mas em benefício da coletividade. Não vamos ter apenas para nós, para nossa família, não. Eu só posso ser feliz nesse mundo de provas e expiações se todos à minha volta serem felizes. Porque se todos à minha volta não estiverem felizes, como que eu posso ser? Não tem como. Quem se empobrece da vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece de ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Para sermos humildes, temos que praticar a caridade, desapegar dos bens materiais, olhar o outro com compaixão, compreender a sua evolução espiritual, respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar e amar a Deus sobre todas as coisas. A humildade é isso. O ser humilde, o ser pobre de espírito, é você entender isso. Nós somos espíritos vivendo da carne. Nós não somos carne vivendo no espírito. Nós precisamos disso aqui, porque o espírito estuda no plano espiritual. A faculdade é lá, mas a prova é aqui. Porque o espírito só evolui na matéria. Ele precisa da matéria para evoluir. Nós temos toda essa gama de conhecimento dentro de nós. Nós temos todas as virtudes dentro de nós. Nós temos que começar a fazer essa busca interior dentro de nós para descobrir
esses talentos, descobrir essas virtudes e começar a trabalhar. Porque a partir do momento em que essas virtudes se incorporam ao nosso espírito, elas são nossas. Por que, gente, que Jesus apanhou, fizeram com Jesus o que fizeram, ele nunca lamentou, ele não reclamou, porque Jesus, ele não tinha essas chagas morais dentro dele. A gente vê um Chico Xavier. Quem aqui leu Lindos Casos do Chico Xavier? Se não leu, leia, para vocês entenderem um pouco do que aquele homem passou. E o Chico, ele era uma pessoa que até quando ele era atacado pelos inimigos dele, ele agradecia os inimigos. Certa vez, Divaldo Franco, ele falando, que dando uma palestra, e a pessoa que chegou e falou com ele que não gostava da palestra dele. Ele falou assim, imagina você, eu que estou lá falando. Isso aí é você chegar num ponto em que você só vai ter virtude, porque tudo o que nos desagrada nos outros, que apontamos dedo para o outro, é o que nós temos dentro de nós. O outro é só um espelho. Porque quando eu não tenho, não me incomoda. Eu não bebo. Eu não fumo. Vocês podem me oferecer bebida, vocês podem me oferecer o cigarro, vocês podem acender um cigarro perto de mim fumar, você pode pegar uma cerveja estupidamente gelada beber. Para mim, não vai fazer a menor diferença. Mas, se eu tivesse dentro de mim esses vícios, com certeza eu estaria, vai com cigarro fedorento, vai com inchado, olha, esse cara está bebendo. Você está entendendo? Eu tenho. Certa vez, Jesus caminhando com os discípulos, eles se depararam com uma carniça. Eu já falei isso aqui. Enquanto os discípulos estavam lá xingando, achando ruim por causa da carniça, do mau cheiro, Jesus chega perto, tem dentes bons. Por que será? Jesus não tem a podridão dentro dele. A podridão incomodou os apóstolos porque eles ainda tinham essa podridão dentro deles. Se eles não tivessem, para eles é até insignificante. E uma coisa que eu falo, gente, sempre tem na sua cabeça uma coisa. Quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem um para a pessoa, 3 para você, 1 para cima. Esse para cima não é para Deus, não. Esse para cima é a sua consciência que vai te cobrar. Porque a sua consciência vai para você. Você está fazendo isso por quê? Você é igualzinho a ele. Ele simplesmente é um espelho para você, ele está te mostrando o que você é. Porque só nos incomoda aquilo que nós temos. Todas as vezes que você olha para uma pessoa e você acha que... Porque, vocês já prestaram atenção? Nós nunca achamos uma qualidade nas pessoas. Só defeito. Nós nunca lembramos das coisas boas que as pessoas fazem. Lembramos enquanto aquilo ainda é em nosso benefício, enquanto aquilo ainda é em nosso favor. Mas se aquela pessoa, em um determinado momento, fizer isso aqui, que nos prejudique, todo o bem que ela nos fez a vida inteira, nós esquecemos. Nós nos tornamos o pior inimigo daquela pessoa por causa de uma falha. E quando nós falhamos com os outros? Somos perfeitos? E quando os outros apontam o dedo para nós? Porque nós podemos tudo, mas ninguém pode nada contra a gente. Isso aí porque o orgulho dentro da gente, falando mais alto. Então, comecem a trabalhar isso em vocês. Comecem a fazer um exame, igual Santo Agostinho pede. Quando você entrar no seu quarto, fecha a porta, faz uma lista. O que você fez de bom no dia, o que você acha que você não fez que foi legal. Tenta no dia seguinte consertar aquilo que você acha que não foi bacana. Aí no dia seguinte você faz isso novamente. Porque é assim que nós vamos. Quando a gente vai no médico, ele receita uma caixa de remédio pra gente. Mas ele não manda a gente beber uma caixa de uma vez. Ele manda a gente beber um comprimido a cada vez. Assim são esses dons que nós temos dentro de nós. Vamos trabalhando um de cada vez. Aí eu quero trabalhar a minha caridade.
Mas caridade não é eu abrir a porta do meu guarda-roupa, pegar aquilo que não serve mais para mim e dar para os outros, não. Caridade é muito mais do que isso. Vamos procurar olhar para o outro como igual, como irmão. João Evangelista ele fala, se você falar que ama a Deus, mas tem algo contra o seu semelhante, você não ama a Deus. Porque você não ama o Deus que está dentro daquela pessoa. Todos nós somos centelha divina. Todos nós temos os talentos dentro de nós, as virtudes dentro de nós. Só que essas virtudes, esses talentos são sufocadas pelos nossos vícios. Orgulho, vaidade, egoísmo. Então, vamos trabalhar. Se você sente que você é uma pessoa ainda orgulhosa, trabalhe o seu orgulho. Se aqui é um lugar bom para trabalhar orgulho, vem para a campanha do Quilo. Vem pedir mantimento, bater de porta em porta, pedir, ganhar um não, ganhar um portão fechado na sua cara, ganhar um xingamento de uma pessoa, que você vai trabalhar o seu orgulho. Casa Espírita tem um monte de trabalho que vocês podem vir aqui. Vocês podem fazer um curso para aprender a vir para cá, né, o atendimento fraterno, ouvir as pessoas, mas ouvir, não é resolver o problema de ninguém, não. Porque o mal da gente é isso. Mal o coitado abriu a boca, eu quero resolver o problema. Não. A pessoa, muitas vezes, porque a pessoa quando nos procura, ela só quer que a gente ouça. Ela quer desabafar, ela quer pôr para fora, ela quer ser acolhida, abraçada. Se eu não dou conta de resolver os meus problemas, eu vou resolver da pessoa. Venho estudar Evangelho. Traga os filhos de vocês para a evangelização infantil. Comecem a ensinar para eles esse Evangelho, o conhecimento com esse Deus, com esse Jesus. Porque outro dia na internet eu achei uma coisa interessantíssima. A Bíblia foi proibida nas escolas, mas liberada na cadeia. Se ela fosse liberada na escola, não precisava dela na cadeia. Comecem a dar valores morais a essas crianças. Mostrar para essas crianças o que elas precisam. A criança, até os 7 anos de idade, você consegue moldar a encarnação dessa criança. Porque até os 7 anos de idade, ela vai mostrar para você o que ela é, a que ela veio, o que você precisa podar. Mas se você não ficar atento a isso, depois dos 7, a reencarnação dela se consolida, é mais difícil de você conseguir. Por isso que hoje nós temos tanto adolescente problema hoje. Porque os pais foram tão permissivos e hoje os meninos se tornaram. E a criança, ela mostra, gente, aquela criança que bate, aquela criança que morde, aquela criança que não deixa ninguém brincar com os brinquedos. Ela está mostrando o que ela é. O que você precisa corrigir ali. Só que para isso, o que nós precisamos? Desliga um pouquinho o celular. Porque hoje os pais estão tão preocupados em redes sociais que esquecem. Eu tenho amigos meus psicólogos que os meninos quando vão no consultório, a primeira coisa que eles falam, que eles são órfãos de pais. Porque os pais dão mais atenção para o celular do que para eles. Porque os pais não têm tempo para eles. Hoje, os pais chegam em casa com a desculpa, né? Cansado, trabalhei o dia inteiro. Se o coitadinho vem para brincar, não, pega aqui, vai brincar lá, pega, vai jogar um joguinho. Aí, quando lá na frente, essa criança não recebeu o amor, sabe o que é o amor? Como é que eu devolvo o amor? Porque aí lá na velhice que você quer amor. Você está carente, você quer. Como que eu cobro aquilo que eu não dei para o meu filho? Então, tira um tempo para o seu filho, tira um tempo para brincar com ele, para conversar. Façam refeições juntos. Vão fazer passeios juntos. Leva o menino para brincar, vai jogar futebol. Vai brincar de boneca com a sua filha. Mas começa a mostrar para eles essas coisas.
Vai falar de Jesus, traz para a casa espírita, para a evangelização. Ah, vai para a igreja católica? Leva para a igreja católica, para o catecismo. Nesse ponto, só tem uma religião que é imbatível, que eu tiro meu chapéu para eles, os evangélicos. Chuva, sol, eles estão na igreja e os filhos deles estão na igreja com eles. Estão na escolinha. Você passa na igreja evangélica e está assim, ó, não só de adulto, mas de criança, de rapazes, de moças. Infelizmente, a gente vem com um centro espírita, os nossos filhos ficam em casa. Muitas vezes a gente vai para a igreja católica, os nossos filhos ficam em casa. Então, se eu não apresentar esses aqui, ó, para os nossos filhos, eles não sabem quem eles são, não. Um dia, só para me terminar aqui, já dando meu horário, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora no meu trabalho. Porque eu era católico e eu sempre condenei a pessoa que deixava de ser católica, passava para o evangelho, quebrava as imagens, punha fogo. E eu falei, gente, não vou fazer isso. Ela está lá. E um dia uma menininha entrou no salão com a mãe. Ô mãe, o que é essa mulher aqui? Que é isso, filho? Não faz assim, não, você é a mamãe do céu, não sei o que. Não, preocupa-se não. Ela não tem culpa, não. Se você não ensinou para ela quem é, como é que ela vai conhecer? Eu só posso conhecer aquilo que me apresentaram. Aquilo que não me apresentam, não sei, não conheço. Ela está errada. Preste atenção nisso, porque hoje o celular está matando o amor, está matando a família, está tirando a nossa vida, porque muitas pessoas às vezes sofrem acidentes porque estão no celular. Então comecem, e o que se pelo menos estivesse olhando uma coisa, né, que elevasse a gente moralmente, mas não. Quando você vai ver, só estão olhando banalidades. O que não interessa, que não identifica nada da sua vida. Então, espero, né, ter mostrado para vocês um pouquinho do que é ser pobre de espírito. Não se sintam humilhados quando chamarem vocês de pobres de espírito, a menos que vocês entrem naqueles pobres de espírito lá que eu falei. Mas se não, vocês estão sendo exaltados e não humilhados. Muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.